Olá, amores! Vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Aqui Falou, Geografia, quarto ano, páginas 103 a 106. Estudaremos sobre a contribuição dos indígenas e africanos na formação do povo brasileiro. Na época da chegada dos primeiros portugueses, por volta de 1500, calcula-se que viviam espalhados pelo território que se tornaria o Brasil entre 3 e 5 milhões de indígenas. Segundo o censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, havia em nosso país 240 povos indígenas, com 896.917 pessoas, correspondendo a aproximadamente 0,47% da população total do país. A maioria vive no espaço rural. Muitos são as heranças das diversas comunidades indígenas, entre elas hábitos como andar descalço, sentar de cócara, tomar banho no rio, fazer cestaria, que é deitar-se depois do almoço, deitar em rede, cultivar mandioca, palavras de nosso vocabulário, por exemplo, arapuca, açaí, tamanduá, perereca, lendas e mitos do folclore indígena que fazem parte de nossa cultura. Então, aqui os povos originários, que foram os primeiros povos a habitar o nosso território brasileiro. Por isso que hoje a gente chama povos originários, porque deram a origem ao país. Aqui, indígena de etnia pataxó, descascando mandioca, que é uma ilustração. E aqui está o dicionário. O que é arapuca? Uma armadilha feita com pauzinhos para caçar pequenos pássaros, que é candomblé, região de matriz africana. Vamos agora para outra questão, aqui outro parágrafo. Entre 1559 e 1850, foram trazidos do continente africano, contra a própria vontade, milhões de negros de diferentes grupos étnicos, com variadas culturas. Há muitas influências desses grupos na cultura brasileira. Instrumentos musicais como berimbau, cuíca, candomblé, capoeira, músicas e danças, como o samba e o maracatu. Palavras como cafuné, bafafá, fuxico. Na culinária são exemplos o bobó e o acarajé, e muitos outros. A influência africana também é vista facilmente na moda, entre estampas e acessórios. E aqui, uma ilustração de uma vendedora de acarajé usando trajes típicos de influência africana. Na página 104 temos colonizadores e imigrantes. Os portugueses foram os colonizadores do Brasil. Deles herdamos a forma de organizar os povoados e as cidades, a língua portuguesa, o cristianismo, que é a religião dos cristãos, e alguns festejos, como Natal e festas juninas. Da Europa também vieram, a partir do século XIX, muitos imigrantes de diferentes países. Mais tarde, chegaram aqui também imigrantes asiáticos. Observe no mapa os principais países de origem dos imigrantes. E aqui tem o mapa mundi, origem dos imigrantes que chegaram ao Brasil, 1884 a 1959. Aqui vieram de Portugal, da Espanha, da Síria, da Itália, da Alemanha, da Turquia. Que é um texto falando qual é a fonte desse mapa, tá? Que é do IBGE. Vamos continuando estudando. Os imigrantes dedicavam-se a várias atividades econômicas, como agricultura, pecuária, comércio e atividades artesanais. Alguns estilos de arquitetura em nosso país
são claramente típicos desses povos, como as casas construídas com a técnica enxaimel. Enxaimel. O que significa enxaimel? Aqui, ó. Técnica de construção na qual as paredes são montadas com vigas de madeira encaixadas entre si, em posições horizontais, verticais ou inclinadas. O preenchimento dos espaços é feito com pedras ou tijolos. Então, essa técnica enxaimel, de estilo alemão, e as casas com porão e sótão, como fazem os italianos. Herdamos de diversos imigrantes costumes que passaram a fazer parte da nossa cultura, principalmente em relação à alimentação. Alguns pratos típicos alemãos são chucrute, salsicha, de influência italiana. Temos a polenta e a pizza, de influência árabe, o quibe, a esfirra, de influência japonesa, peixe cru e chás. E aqui o que é cristianismo, o significado, que é a religião dos seguidores de Jesus Cristo, tá? E século XIX é o período de 100 anos, né? Um século de 100 anos. Período entre 1801 a 1900. Vamos para a próxima página. Atividades. Primeiro, as fotografias mostram contribuições culturais dos povos indígenas, europeus e africanos e asiáticos que participaram da formação do povo brasileiro. Escreva no caderno quais são essas contribuições e de quais grupos se originam, tá? Então, a primeira foto em uma rede é uma contribuição do povo indígena, dos povos originários, tá? Na 2, capoeira, contribuição dos povos da cultura africana. No 3, templo budista. 3, da arquitetura do povo asiático, nesse caso, cultura japonesa. E no 4, arquitetura, certo, dos povos da Europa, tá? Arquitetura, cultura europeia, o europeu, neste caso, alemão. Contribuição deles. Certo. Segundo, no município onde você vive, que traços da influência de algum dos povos que formam a população brasileira? No município onde você vive, existe traços da influência de algum dos povos que formaram a população brasileira? Quais? Como nossa população brasileira, ela tem traços dos 3 povos, né? Dos indígenas, dos africanos e dos europeus. Então, está por toda parte, toda essa influência. Está na culinária, nas comidas que comemos, né? Está nas danças, está nas festas. Então, depende muito do município onde você está, tá certo? O município onde você vive, o que você percebe e de qual cultura? Veio dos negros, veio dos indígenas ou veio dos europeus? Tá? Então, depende, que é uma resposta pessoal. Que costumes de sua família foram originados de um dos grupos que fazem parte da formação do povo brasileiro? Por exemplo, se vocês têm costume de comer comidas de milho, né? Comida de mandioca, tudo isso é da contribuição indígena, né? A mandioca é indígena. Já o milho é mais da cultura africana, certo? Se vocês têm costume de comer pizza, veio de onde? Veio dos italianos, contribuição dos italianos. E assim depende de cada costume de cada família, tá certo? Se você colocar no Google, né, por exemplo, você bota pizza, origem da pizza, aí você vai ver que é lá dos italianos. Se você botar qualquer costume que você vivencie com sua família e pedir a origem, vai dar exatamente qual é a origem do povo, tá? Então, essa resposta aqui é muito pessoal, é de cada pessoa, certo? Quarto, a população brasileira é o resultado da miscigenação, ou seja, da mistura de vários povos e todos eles contribuíram, de alguma maneira, para a formação da sociedade brasileira. Infelizmente, existem pessoas que não reconhecem o direito à diversidade de crenças, saberes
ou características físicas. Converse com o professor e os colegas sobre o que é preconceito e quais são as consequências para quem é vítima dele. Depois escreva um texto que apresenta argumentos que defendam o respeito e as diferenças e se posicione contra o preconceito. Então, você fala, nesse texto, você escreve com suas palavras um texto, onde você diz que o povo brasileiro formado com a contribuição da cultura de 3 povos, os africanos, os indígenas e os europeus. E que, por conta disso, nossa cultura brasileira ela é muito diversa. E, sendo uma cultura diversa, devemos respeitar cada costume, cada cultura, cada jeito de cada povo. E a gente não pode ter preconceitos, tá? Porque alguns preconceitos, inclusive, são crimes no nosso país, tá? Nós não podemos discriminar, ninguém é obrigado a conviver com a cultura que não é sua, mas somos obrigados a respeitar cada cultura. Então, você faz um textozinho explicando isso, tá? Que muitas pessoas, são vítimas desse preconceito, de coisas que não fazem parte, né? Não fazem parte das nossas leis, não fazem parte da religião dos cristãos, a questão da discriminação. Vamos para a próxima página. Quinta. Ao migrar de um lugar para o outro, os imigrantes trazem consigo características de sua cultura. Um exemplo está nas brincadeiras tradicionais, em que observamos a influência dos aspectos culturais de diferentes regiões ou países. Vamos conhecer uma dessas brincadeiras chamada adoletar. Adoletar. Os participantes reúnem-se numa roda em duplas e começam a intercalar as mãos. A mão direita de uma criança sobre a esquerda de outra enquanto cantam. Adoletar, le petit, petit polar. Lá café com chocolate. Adoletar, puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Então, é uma brincadeira e aqui começa a explicar a brincadeira, né? Aqui, cada jogador deve passar a palma para a criança ao lado até chegar na letra U. Quem receber o último tapa na mão no final da canção é eliminado. Vence o jogador quando sobrar uma única criança. Qual é a origem dessa brincadeira? A brincadeira veio junto com os imigrantes franceses, como podemos observar em algumas palavras adaptadas ao nosso idioma, como, por exemplo, le petit, virou le petit, conforme a região, a música pode ser diferente. Então, qual é a origem dessa brincadeira? A brincadeira foi trazida por imigrantes franceses, ok? Segundo, durante o recreio, reconte a dinâmica e a origem dessa brincadeira para os colegas de outras turmas e aproveite e brinque com eles. Sexto, como no exemplo da brincadeira, nos lugares onde convivemos em nossa família, identificamos alguns elementos da cultura de outros povos. Na sua escola ou vizinhança, há elementos que indicam a presença de diferentes povos? Você já identificou alguns elementos de outras culturas, como brincadeira, música, festa, construções e culinária? Então, aqui não é só um costume na sua família. Aqui está perguntando ao seu redor, na vizinhança, no seu bairro. Qual é a cultura que vocês vivenciam e se vocês já sabem de onde vêm essas brincadeiras, tá? Por exemplo, as quadrilhas juninas é uma influência da cultura portuguesa, né? A capoeira é uma influência da cultura africana. Então, que traço de cultura do seu povo e da sua comunidade você vive e o que é e de onde vem essa cultura? Qual é a origem, né? Sétimo, você sabe de quais grupos descende? Se não souber, converse com sua família. Reconte a eles o que aprendeu sobre a migração nas aulas e pergunte a origem de seus antepassados. Registre as informações no seu caderno e no dia combinado, conte para os colegas e o professor o que descobriu.
Aqui também uma questão pessoal é se você sabe a origem da sua família, se veio de origem, se você sabe de alguma coisa, se tem descendente de indígena, se tem descendência africana, se tem descendência de algum país da Europa. Então, se você sabe, você escreve aqui, tá certo? Também, se você sabe que não sabe a descendência da família, não sabe nada sobre os antepassados, a antecedência, não sabe nada, né, das pessoas que vêm antes, aí você diz que não, tá? Que não conhece nada, tá? Pronto, meus amores, terminamos por aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e fique com Deus e até a próxima aula.